Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos crescer com a palavra. E a palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 em diante. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma situação nova nas nossas vidas, uma situação diferente. No planeta Terra, nós temos visto as coisas acontecerem de forma um pouco equivocada. Por exemplo, o Brasil não tinha chegado ainda à segunda onda do Covid. Já chegou. Manaus está vivendo um verdadeiro caos, a exemplo de outros estados. E é preciso, meus amados irmãos, que nós voltemos para a palavra. A palavra de Deus, ela salva, cura e liberta. E uma coisa que eu tenho visto, nós temos orado por pessoas ao redor do mundo. E nós temos visto pessoas serem curadas. Sabemos notícias de pessoas sendo curadas. Mas é preciso que haja uma coisa muito simples, meus amados irmãos. É preciso que creia. É preciso que as pessoas creiam. E eu vou fazer uma oração agora, nesse começo, para que a gente possa compreender. Para que a gente possa crescer a nossa fé. A fé, meus amados irmãos, é como, imagine um músculo. Você tem que exercitar para que ela cresça. Deus já deu a medida de fé a mim e a você para sermos curados. Mas à medida que nós exercitamos a nossa fé, nós oramos, nós declaramos a palavra, acontecem coisas fantásticas. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, assim: se creres e me ouvires, comereis, vivereis no melhor dessa terra. No Novo Testamento, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vós sois embaixadores de Deus nessa terra, como se Deus falasse através de vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Meus amados irmãos, estas palavras vá declarando. Mateus capítulo 6, versículo 8, 9 e 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. No céu não existe coronavírus, meus amados irmãos. Não existe dificuldade, não existe falta, não existe escassez. Traga a existência pela fé aquilo que você precisa aqui nessa terra, para que você possa usufruir do melhor de Deus nessa terra, segundo está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. Se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Amém, meus amados irmãos? Declare essa palavra junto com esse vídeo. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 em diante, diz assim. Isso é Paulo, meus amados irmãos, falando aos coríntios. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. O que isso significa, meus amados irmãos? Significa que aquelas pessoas que são os coríntios, agora detalhe interessante, essa carta é a segunda carta
de Coríntios, porque a primeira carta de Coríntios, a segunda carta, ela chegou antes, então essa é a segunda Coríntios. A primeira carta chegou depois, é 2 Coríntios é a primeira e 1 Coríntios é a segunda. Aqui Paulo está alertando sobre a questão do leite espiritual, de você ser maduro na fé cristã, você ser convertido, não se deixar levar por qualquer vento de doutrina, meu amado irmão e minha amada irmã. Você ter em mente aquilo que Deus já fez por você. Amém? Glória a Deus. É porque nós precisamos avançar, nós precisamos andar de maneira simples, mas caminhando sempre, sem parar, avançando. Como diz Paulo, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é preciso que a gente tenha em mente uma coisa muito simples. Nós precisamos crescer todo dia. Nós precisamos avançar sobre o terreno do inimigo. É preciso nós tomarmos posições, tomarmos as posições que hoje o inimigo ocupa na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos entes queridos. Lembre-se disso, meus amados irmãos, é o caminhar que faz a diferença, não é o estacionar. Meus amados irmãos, Jesus Cristo nos dá, nesta pegada de fé, a oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está descrito na sã doutrina, na palavra de Deus. E ele fala aqui do leite espiritual. Meus amados irmãos, existem pessoas, e eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém, nem julgar, mas existem pessoas que estão paradas lá no dia que se converteram. A conversão é a porta de entrada, meus amados irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, esse alguém sou eu e você, meu amado irmão e minha amada irmã, abrir a porta, então eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo, de Jesus Cristo. É a porta de entrada, meus queridos. É a porta de entrada. Amém? Agora, para que você avance sobre o terreno do inimigo, é preciso que você faça uma coisa muito simples. Eu vou apontar para o telefone, porque aqui está a Bíblia. Mas é preciso que você olhe para Deus, através da Bíblia. Veja por Jesus Cristo Deus. Olhe para Deus Pai através de Jesus Cristo, que é através da Bíblia. Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus Pai é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus Cristo está à direita, à destra de Deus Pai nas regiões celestiais. Ele é a primazia dos que dormem. Ele ressuscitou. Por isso nós vamos ressuscitar. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele veio morar dentro. E precisa que a gente compreenda uma coisa muito simples. As pessoas não estão avançando porque eles não estão tomando posição, não estão tomando posse. Quando eu piso, meu amado irmão, eu tomo posse. Onde você colocar a planta do seu pé é terra sua, é terra conquistada por você para Deus. E o apóstolo Paulo continua uma pegada muito interessante. Vocês não estão prontos porque estão vivendo como se fossem pessoas desse mundo. Onde existe ciumeiras e briga entre vocês? Será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. E precisa que nós compreendamos, meus amados irmãos, uma coisa muito simples. Muitos de vocês que estão ouvindo se converteram a Jesus Cristo pela palavra de Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está na minha vida, que promoveu a conversão de vocês. E eu sou o quê? Um trabalhador de Deus.
Nós que estamos aqui na terra, levando a palavra, falando do amor de Deus para vocês, nós somos trabalhadores, meus amados irmãos. Nós não somos maiores que os nossos senhores. Não somos. Então, não existe, eu me converti na igreja tal, eu me converti... Não existe. Esqueça isso. Você é filho de Deus. E se o Filho, Jesus Cristo, que é seu irmão, libertar você, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente você será livre. João 3,16 diz assim: eu estou levando a palavra até vocês, para que todo aquele que creia em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que essa palavra, meus amados irmãos? Para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo vai encerrar agora, e nós vamos fechar esta palavra, encerrar essa palavra, com o finalzinho do versículo, do capítulo, que é na metade do capítulo, a fala de Paulo sobre uma boa planta, mas foi Deus quem a fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas o que, sim, Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus, usando o dom que Deus lhes deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Meus amados irmãos, é necessário que a gente compreenda uma coisa muito simples. Muito simples. Paulo está falando de uma construção como se a vida espiritual fosse uma construção física. E essa analogia que ele está fazendo é muito propícia, por um motivo muito simples, meus amados irmãos. Nós temos a oportunidade de fazer as coisas segundo tudo quanto está descrito na Santa Escritura. Muitas vezes nós não queremos tomar a posição correta em Cristo, mas nós temos que declarar Jesus Cristo como um suficiente Salvador de nossas vidas, para que nós possamos ser aqueles que andam de maneira correta na presença de Deus, de maneira simples e humilde, mas contínua na presença de Deus. Nós temos que ter em mente, meus amados irmãos, que muitas vezes nós somos aqueles a quem Deus libertou. Se Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E eu quero agora, meus irmãos, falar com vocês um pouco sobre o dom da fé. Pela fé, meus amados irmãos, as pessoas fizeram coisas no passado. Por um ato de fé, Abel colocou uma oferta melhor que a de Caim. Mas foi pela fé. É porque ele tinha fé. E agora, meus amados irmãos, eu convoco vocês a irmos e pregarmos o Evangelho. As boas novas. Pregue as boas novas de Jesus Cristo através desse vídeo. Envie ele para os seus amigos. Envie para os seus irmãos. Envie para as pessoas que você tem contato. A segunda forma, meus amados irmãos, de nós amarmos a Jesus Cristo, nós demonstrarmos esse amor, é orando uns pelos outros.
Ore por nós, para que no abrir da nossa boca nós tenhamos a oportunidade, de levar a palavra de Deus a toda criatura. E a terceira forma, meus amados irmãos, é doando. Doando o quê? Você já doou o seu tempo enviando os vídeos, você já doou a sua voz, o seu entendimento, a sua fé, orando por nós. Agora, nos ajude financeiramente. Faça uma doação no projeto Jesus na Rua, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas ao redor do globo. Hoje nós temos a oportunidade, meus amados irmãos, de chegar em lugares que nós nunca imaginamos que conseguiríamos chegar através do YouTube. Pessoas têm ouvido essa palavra, têm recebido de Deus aquilo que Deus tem para a vida deles através do YouTube. Se inscreva nesse canal, deixe o seu like. Nós também temos Instagram, fanpage no Facebook, nós temos Telegram, o pessoal do WhatsApp. Muito obrigado pelos likes, pelas curtidas de vocês, pelas curtidas de todos aqueles que estão em todos os cantos do mundo fazendo o ID. Lembre-se disso, meu amado irmão e minha amada irmã. Nós estamos juntos porque nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Um abraço, que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Glória a Deus.